Shalom, shalom a todos os irmãos, shalom também aos nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo canal da CMB no YouTube. Antes de darmos continuidade aqui à reflexão desta manhã, que será baseada na Parashá desta semana, gostaria de pedir a você que se inscreva no canal da CMB, que deixe o seu like ao assistir os vídeos. Se não gostar do conteúdo, pode deixar o seu dislike também, deixe o seu comentário. Se precisar de algum estudo mais específico sobre algum tema, nós podemos enviar para vocês por meio do WhatsApp, por meio das redes sociais. Se quiserem entrar em contato conosco, os nossos números de celular estão na descrição do vídeo, no primeiro comentário. Hoje falaremos sobre a Parashá, que foca sobre Esaú e Jacó. Muitas lições nós tiramos dessa história, lições que facilmente podem ser colocadas em aplicação, ou seja, falamos sobre a aplicabilidade das Escrituras na nossa vida pessoal, e isso é extremamente importante. O apóstolo Paulo ele diz que tudo o que antes foi escrito, para o nosso conhecimento foi escrito. Então, essas histórias contadas pela Torá, pelo Tanakh, pelo Brit Hadashah, naturalmente trazem para nós exemplos, trazem para nós ensinamentos que, quando aplicamos na nossa vida pessoal, certamente nos conduz para um caminho que nos aproxima do eterno, da realidade do eterno. Por isso a importância de não ter a Bíblia apenas como mais um livro em casa, mas como um livro a ser consultado, um livro a ser examinado, com o objetivo de trazer a realidade de seus ensinamentos para a vida pessoal, para a vida familiar, profissional, ou seja, as Escrituras Sagradas precisam se tornar a nossa filosofia de vida. E isso é o que verdadeiramente vai trazer transformação, isso verdadeiramente é o que vai trazer, vai nos levar para um outro patamar. Então, eu gostaria de começar os apontamentos bíblicos aqui, e o primeiro texto está em Gênesis, livro do Gênesis, capítulo 25, versículo 24 em diante. Nós não vamos trazer todo o conteúdo da Parashá, vamos focar numa questão que é bastante importante, inclusive para os dias atuais, tendo em vista o plano da redenção, o plano da salvação e a proximidade da volta de Yeshua. Então o texto diz o seguinte: e cumpriu-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos em seu ventre. 25. E saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido de pele, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi um homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura?
Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e um guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Olha que leitura interessante. Amados, a história contada no livro do Gênesis, com o nascimento dos gêmeos, Esaú e Jacó, o texto diz que eles conflitavam no ventre de sua mãe. Imaginem a situação. A Escritura deixa claro que eles conflitavam no ventre, e no momento do parto, no momento em que sua mãe foi dar à luz, quando Esaú veio ao mundo, Jacó saiu segurando o pezinho, o calcanhar. Jacó saiu segurando o pé de Esaú. Imaginem a cena. O Gênesis traz esses detalhes porque a vida desses dois trouxeram uma mudança para o mundo inteiro. Até hoje se reflete na humanidade a atitude, o posicionamento, a postura, as decisões de Esaú e Jacó. Você poderia dizer ou perguntar: quem nasceu primeiro? Uma vez que ao sair um, o outro saiu segurando o pé. Quem é o primogênito? Eram gêmeos. Bem, como a primogenitura é dada ao primeiro filho, aquele que nasce primeiro, pela ordem, né? Como não pode vir ao mundo dois de uma vez, tem que ser um de cada vez. Naturalmente, a bênção da primogenitura, ela viria sobre Esaú. Mas já havia sido profetizado que o maior serviria ao menor. O Eterno certamente já sabia o que iria acontecer em relação à vida de Esaú e Jacó. Mas veja bem que os planos de Deus, eles jamais são frustrados. O Eterno tem tudo sob o seu controle, tudo está no controle do Eterno. E determinadas coisas que acontecem, irmãos, por mais que pareçam ser absurdas, por mais que pareçam que o Eterno não está no controle da situação, entendam que Ele está, porque nada foge do controle do Eterno. Então aqui, quando Jacó percebeu que o seu irmão receberia a primogenitura, é claro que ele percebeu que ele também poderia receber a bênção da primogenitura, uma vez que eles nasceram praticamente ao mesmo tempo. Então havia uma luta entre eles para receber a primogenitura, e essa luta começou no ventre de sua mãe. Por que a primogenitura, ou a bênção da primogenitura é tão importante assim? A bênção da primogenitura, irmãos, está relacionado a aquele a quem será passado a herança e a liderança da família. Então, a liderança da família é passada de pai para o primeiro filho, para o filho mais velho. Ou seja, o filho mais velho se tornará o administrador de toda a família, de toda a casa. Será o próximo patriarca, vamos assim dizer. Ele é o responsável para dar continuidade àquilo que o seu pai iniciou, tanto em relação à educação da família, dos filhos, dos netos, os ensinamentos. É uma forma de manter a família em estado de conservação, sem perder valores, sem perder as suas posses, as suas riquezas. Então, quando o pai chamava o filho mais velho, colocava a mão sobre sua cabeça ou sobre a coxa para abençoá-lo, então aquela criança, aquele jovem,
já sabia que sobre ele pesava a responsabilidade da família, de ser uma referência entre os demais, e ele então se tornava verdadeiramente o administrador quando o seu pai falecia. Ele era uma espécie de sucessor. Só que aqui, amados, nós não estamos falando só sobre alguém que iria suceder o pai ou que iria administrar a família ou a casa. Nós estamos falando de algo que envolve todo o povo do Eterno. Porque em Abraão, o Eterno começou uma grande nação. Começou um povo, começou a separar para si uma semente santa. Em Abraão, o Eterno chama para uma realidade que talvez nem Abraão pudesse imaginar, porque quando ele sai de sua casa, ele sai com toda a sua fazenda, todos os seus empregados, porém ele tem uma mulher, uma esposa, que não pode lhe dar filhos. Então, como que Abraão poderia ser o pai de muitas nações ou de muitos povos, se a sua esposa não poderia lhe dar filhos? Quando o Eterno lhe promete que ele seria uma bênção, que muitas famílias seriam abençoadas por ele, que assim como é impossível contar as estrelas do céu ou os grãos de areia na praia, assim seria a sua descendência, Abraão recebeu também a promessa de que no tempo determinado o Eterno iria visitar sua esposa e ela iria conceber. Duas coisas aí colocaram em questão a promessa do Eterno sobre Abraão. Primeiro era o fato de sua esposa não ser fértil. A segunda é a idade. Então, além da questão da infertilidade, havia a questão da idade, porque ainda que ela fosse fértil, toda mulher, com o passar do tempo, ela perde o seu período de fertilidade, ou seja, chega numa determinada idade que ela não consegue mais gerar filhos. Então, ainda que ela fosse fértil, certamente o seu tempo de fertilidade já havia se cumprido. Então havia aí uma questão que era impossível aos homens cumprir. Mas quem estava chamando a Abraão não era o homem, era o Eterno, o Todo-Poderoso Deus. E ele tinha um propósito com Abraão. Então Sara concebeu Isaque, e de Isaque vieram Esaú e Jacó. E assim o Eterno começou a criar para si um povo, uma nação que lhe fosse verdadeiramente fiel aos seus princípios. Então, ou Esaú ou Jacó precisariam ter em mente que o Eterno tinha um plano com essa família no futuro, ou seja, eles eram o começo de uma grande obra, o começo de um grande projeto, o projeto do povo de Deus, um povo que ia trazer consigo as características do Eterno no que diz respeito aos seus ensinamentos, queriam ser representantes na terra no que diz respeito às coisas do céu, as coisas estabelecidas pelo Eterno. Então, nesse tempo, o Eterno não tinha pessoas assim que o buscavam verdadeiramente, que eram fiéis a Ele verdadeiramente, com poucas exceções. Mas o Eterno tinha um projeto para o futuro, porque as nações precisavam de uma referência. Então o Eterno começa esse projeto através de Abraão. Aí vem Isaque, e agora nós vamos desenvolver aqui a exposição a respeito de Esaú e Jacó. Então Jacó tinha um interesse gigantesco por esta bênção da primogenitura, tendo em vista todas as promessas, todas as bênçãos, toda a responsabilidade que recairia sobre ele. Mas repito, os planos do Eterno não são frustrados. Cada um dos irmãos tinha características particulares. Nós não podemos aqui nem conjecturar sobre a questão de Esaú ou Jacó. Tem muita coisa aqui que está nas entrelinhas, mas o que nós podemos sim afirmar é que Esaú tinha uma tendência mais pelas coisas terrenas, pelas coisas da terra,
E isso você percebe pelo fato dele colocar a sua primogenitura num patamar de simplicidade que impressiona. Jacó já tinha uma visão para as coisas espirituais, e talvez seja esse o interesse de Jacó pela primogenitura, tendo em vista o fato de não enxergar no seu irmão a importância que deveria ser dada à primogenitura. Talvez Esaú, nas suas ações, não desse sinais de que aquilo seria extremamente importante para ele e para a família dele. Jacó já tinha uma visão diferente, pelo que a gente entende. Então, se o meu pai vai dar algo para o meu irmão e ele vai descartar como se não fosse nada, dê para mim, porque eu vou saber aproveitar. A minha família será beneficiada. Agora, não se justifica os meios, né? E essa história os irmãos conhecem bem. Quando Jacó prepara esse guisado, prepara essa comida, e o seu irmão chega cansado, chega do campo, ele pede para que seu irmão lhe dê a comida. Ou seja, ele tinha interesse naquela comida. Então Jacó faz uma proposta a ele: venda-me então a sua primogenitura. É uma proposta. Jacó não tomou nada dele à força. Agora Esaú, ele demonstra o interesse dele pela primogenitura quando ele simplesmente abre mão da primogenitura, dizendo: eu estou quase morrendo, e se eu morrer, vai morrer de quê? De fome? Irmãos, quantos empregados vocês acham que Jacó tinha em casa? Quantos empregados poderiam preparar um guisado como aquele, ou preparar algo melhor do que aquele para Esaú? Ou será que Esaú, chegando do campo em casa, não teria nada para comer? O tamanho da família, o número de pessoas que existiam entre eles, certamente havia algo para comer, mas Esaú colocou os seus olhos, o seu interesse de forma tão grande sobre o guisado de Jacó, que ele desprezou a sua primogenitura de uma forma que é inexplicável, irmãos. Quando eu não dou valor às coisas, eu as trato como algo sem valor. Vocês já imaginaram nisso? Quando algo para mim não tem valor, eu demonstro pelas minhas ações, pelas minhas atitudes, que aquilo não tem valor para mim. E as pessoas que estão ao redor, elas percebem quando eu estou tratando algo que para mim não tem importância. As minhas ações vão demonstrar se aquele algo é importante para mim ou não. De que maneira? Pela maneira como eu as trato, como eu cuido. Então talvez essa não seja a primeira demonstração de desinteresse pela primogenitura, pela chefia da casa, pela responsabilidade do seu pai iria lhe dar. Talvez não seja a primeira vez que Esaú tenha demonstrado isso, e talvez ainda seja o motivo pelo qual Jacó demonstrou aí um extremo interesse pela primogenitura. Então ele ofereceu o guisado, fez a proposta, e Esaú simplesmente disse: se eu morrer, do que me serve a primogenitura? Então Jacó serviu, pediu que ele jurasse, e ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Há comparação, irmãos? É possível nós compararmos as bênçãos espirituais pelas coisas materiais? Olha a simbologia que essa mensagem, que essa história traz para nós. Há como comparar as coisas espirituais com as materiais, ao ponto de colocarmos em questão as coisas permanentes pelas passageiras, valorizarmos mais as coisas passageiras do que aquilo que é permanente?
e foi nos dado por meio de Yeshua HaMashiach, e é exatamente nesta questão de exemplo e simbologia que nós iremos enfatizar. O texto de Gênesis capítulo 25, versículo 34, a parte final do versículo diz o quê? Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. A palavra usada no texto é desprezo. Desprezou. Amados, desprezar é o mesmo que não dar valor. É fazer de conta que aquilo não existe, que algo para você não tem importância. Isso é desprezar. Viver como se aquilo não existisse. Olha que coisa terrível. Assim Esaú desprezou a sua primogenitura. E trazendo isso já para a aplicação no tempo presente, as nossas vidas, as questões que envolvem as pessoas que estão lá fora, no mundo, ainda sem entrar na arca, ainda sem servir a Yeshua HaMashiach, o que nós podemos dizer? Yeshua vem para nos abençoar. A Escritura diz que Ele nos amou ainda sendo pecadores. E que o dom que foi nos dado é o dom da graça, ou seja, não há mérito, não há nada que nós fizéssemos ou o que nós fizemos para obtermos a salvação eterna. Estávamos condicionados à morte, estávamos mortos em Adão, e Yeshua veio não por mérito de alguém, não por merecimento de alguém, mas veio para nos dar de graça, de forma gratuita, por meio do seu sangue, por meio do seu sacrifício, nos dar a salvação eterna, nos dar a vida, e a vida com abundância, que Ele mesmo já falou. Então nós temos à nossa disposição, ao nosso alcance, está diante de nós uma tão grande salvação, com tantos benefícios, com tantas promessas, com tantas bênçãos, que seriam inúmeras. E para falarmos aqui, ficaríamos só falando delas por horas. E aí as pessoas têm essa espécie de bênção da primogenitura, essa espécie, eu estou falando aqui por meio de simbologia, esta bênção que é dada a cada um de forma particular, e elas estão trocando por um prato de lentilha, que simboliza as coisas materiais. Ou seja, as pessoas estão mais propensas, mais inclinadas às coisas desta vida, estão mais interessadas às coisas deste século, deste presente século, os prazeres desta vida, as coisas que satisfazem o seu eu, o seu ego, a sua carne, do que o presente que foi dado por Yeshua HaMashiach de forma gratuita. Amados, a reflexão que nós trazemos sobre essa questão da maneira como Esaú desprezou a sua primogenitura é um reflexo sobre aquilo que nós estamos vendo diante dos nossos olhos, dentro das instituições religiosas, mas principalmente no mundo. Porque o que mais fala alto hoje, no mundo, são os prazeres deste mundo. As pessoas estão mais ligadas a essas coisas. Você já tem falado de Yeshua para alguém? Já tentou falar de Yeshua para alguém? Você já tentou evangelizar alguém? E a maioria dos irmãos aqui já fizeram isso. A maioria dos irmãos entra em debates, entra em evangelismo, em estudos, e a maioria das pessoas, isso é um absurdo, mas é uma realidade, a maioria das pessoas com as quais nós conversamos, elas demonstram mais interesse em permanecer do jeito que estão, ou seja, mortos em Adão, do que serem vivificados em Yeshua HaMashiach. O seu coração está mais propenso às coisas materiais do que às questões espirituais. E isso é um problema, irmãos, porque Yeshua, ele vem
mas ele não vem para salvar todos. Ele já veio para dar a salvação a todos. Mas está a nosso critério, está no nosso poder de decisão. Assim como Esaú tomou uma decisão, nós hoje estamos tomando também uma decisão. Permanecer com a bênção da primogenitura ou trocá-la por um prato de lentilhas? Permanecer sobre a promessa do Pai ou abrir mão pelas coisas desta vida, desprezando o sacrifício de Yeshua HaMashiach? Isso é um problema. Mateus capítulo 16, Evangelho de Mateus capítulo 16, versículo 25. Olha só: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou 26. Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Então nós estamos falando aqui de questões extremamente espirituais. Extremamente espirituais. Como que você pode comparar questões espirituais com as físicas, materiais? Em questão de valor, de recompensa, não tem como, irmãos. Não tem como. Não tem como. Então o texto diz que aquele que perder a sua vida, achará. O que isso significa? Aquele que perder a sua vida neste mundo, ou seja, abrir mão deste mundo tenebroso, dos prazeres da carne, dos prazeres que o mundo oferece, né? Da prostituição, da fornicação, das drogas, dos vícios. Aquele que abrir mão disso, e aí a gente pode entrar em questões de injustiça, que aí abre um leque gigantesco, né? Corrupção, abre um leque, porque quando se fala em corrupção, a primeira coisa que vem à mente seria o governo, seriam essas maracutaias, né, que existem aí entre as instituições. Mas não, irmãos, há muita corrupção entre os simples também. E é nos pormenores que temos que estar atentos, porque ninguém tropeça numa rocha. Normalmente tropeçamos em pedras pequenas. E são as coisas pequenas que às vezes passam batido, a gente não consegue enxergar de forma nítida. Então aquele que perder a sua vida, achará, porque ele estará conservando a sua vida para a eternidade, abrindo mão deste mundo. Agora, aquele que ganhar a sua vida neste mundo, perdê-la. Ou seja, aquele que quer se envolver com o mundo, com as coisas do mundo, aquele que quer os prazeres que esta vida oferece, viver com base na mentira, na corrupção, na injustiça, na prostituição, está aproveitando a vida, como muitos dizem aí, né? Só que não está conservando para a eternidade. E quando Yeshua vier, ele vem para buscar aqueles que conservaram a sua vida para a eternidade. Então, como comparar questões espirituais com as materiais? Não tem como. Amados, nós só fazemos essa troca daquilo que Cristo veio nos dar pelas coisas deste mundo, se para nós a vinda de Yeshua HaMashiach não tiver o menor sentido. Se não tivermos a compreensão da grandeza do que Yeshua veio nos dar, então certamente iremos tratá-la como Esaú tratou a sua primogenitura. Nós estamos vivendo um tempo em que a simplicidade para servir Yeshua está sendo colocada em questão de cada vez pior, está ficando cada vez pior.
Porque assim, uma vez que as pessoas têm dificuldade para se alinhar àquilo que as Escrituras ensinam, as instituições estão fazendo o quê? Ao invés de se manterem firmes para continuar ensinando salvação, santidade, os mandamentos, eles estão enlarguecendo as suas portas para o caminho ficar mais fácil. Aí eu te pergunto, quando foi que o Eterno facilitou o caminho para alguém? Ele estabeleceu, está estabelecido. Somos nós que precisamos renunciar ao nosso eu, o nosso ego. Agora, o nosso ego, às vezes, está tão inchado que não conseguimos nos adaptar aos ensinos das Escrituras. E o que as lideranças estão fazendo? Em uma boa parte, estão deixando de dar os verdadeiros ensinos para que as pessoas possam sentir que o caminho está mais fácil para caminhar, para trilhar. Só que aí, amados, a coisa fica pior, porque passa-se a privar as pessoas dos verdadeiros ensinos que conduzem à eternidade. O que mais importa hoje são instituições cheias de pessoas e garantir os proventos, garantir as arrecadações, do que verdadeiramente ensinar os ensinos de Yeshua HaMashiach, de ensinar as Escrituras Sagradas, o que verdadeiramente vai nos levar a uma conservação para a eternidade. Então, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Assim também está escrito em Marcos capítulo 8, 36. Evangelho de Marcos, capítulo 8, 36. Porque que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Versículo 37. Ou que daria o homem pelo resgate de sua alma? Só que quando é que isso vai acontecer? Como diz um ditado antigo, né? uma frase antiga, quando é que a ficha vai cair? Por isso o texto bíblico diz que na vinda de Yeshua muitos se lamentarão. E eu entendo que Yeshua vindo, eu vou me alegrar, porque essa é a nossa esperança. A nossa esperança é a vinda de Yeshua. Então eu vou me alegrar. Agora, por que muitos se lamentarão? Se lamentarão, irmãos, porque a realidade para muitos só vai acontecer, muitos só vão acordar para a realidade quando Yeshua aparecer no céu com os milhares e milhares de anjos. Um acontecimento que irá parar esse planeta. A Escritura diz que todo olho verá, todo olho o verá. E quando fitarmos os nossos olhos no céu e ver a glória de Yeshua HaMashiach com seus anjos, então nós saberemos para onde iremos. Certamente saberemos. Porque todo mundo, por mais simples que seja, tem um temorzinho de Deus no coração. Só que só demonstra esse temor quando a coisa aperta. Quantas pessoas voltaram para a igreja no tempo do Covid-19, da pandemia? Quantas pessoas fizeram voto de servir a Deus quando se viram contaminadas pelo vírus? Quantas pessoas? Quantas pessoas afastadas voltaram? Então esse temor existe no coração de cada um, só que fica escondidinho. Por quê? Porque as coisas materiais falam mais alto, as coisas deste mundo falam mais alto. Então o desejo desenfreado pelo prazer desta vida fala mais alto. Mas é só cair uma chuva mais forte, é só bater um ventinho mais forte, que as pessoas já temem. Então, amados, precisamos levar em consideração o que Esaú fez com a sua primogenitura e o que foi que ele abriu mão. O que foi que ele abriu mão? Mateus capítulo 6,
verso 19, diz o seguinte: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e os ladrões minam e roubam. 20. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo para que nós busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, a minha prioridade pessoal deve ser com o meu estado espiritual, porque o meu estado espiritual naturalmente vai refletir no meu psicológico, no meu emocional, vai me trazer equilíbrio. Toda pessoa desequilibrada emocionalmente e psicologicamente também não anda bem espiritualmente, naturalmente não tem comunhão com Deus. A comunhão com Deus, ela entra num estado de questionamento. Agora, quando você busca pelo espiritual, comunhão com Deus, comunhão com o divino, então naturalmente você traz um equilíbrio emocional e um equilíbrio psicológico. Esse deve ser o nosso dever, em primeiro lugar. Agora as pessoas estão ficando desequilibradas espiritualmente, desequilibradas emocionalmente, psicologicamente, por quê? Correndo atrás das coisas deste mundo. Deus é se sobrar tempo. Se sobrar tempo, eu dedico alguma coisa a Deus. Se sobrar. Se não sobrar, Ele me conhece. É desse jeito que as pessoas falam, né? Ah, Deus conhece o meu coração, Ele me conhece. Então fala desse jeito, Ele conhece mesmo. E sabe o que está dentro do coração. Amados, tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que queremos, nós demonstramos pelas nossas ações. É por meio das ações que nós demonstramos o que é importante para nós. Então, o texto não está dizendo aqui, irmãos, para nós não termos um emprego, para nós não termos uma casa, para nós não termos uma vida confortável. Não é isso. Nós não estamos fazendo aqui apologia à pobreza. Não é isso. O texto está falando para nós tomarmos cuidado, porque o coração do homem é enganoso. Imaginem passarmos a vida inteira dentro de uma instituição religiosa, estudando, aprendendo, e no final das contas, o eterno estar sempre em segundo plano da nossa vida. Então, o que o texto está dizendo no versículo anterior: não ajunteis tesouro na terra, ou seja, que a nossa paixão não esteja nas coisas desta vida. Que a prioridade do nosso coração seja a espiritualidade, as questões que nos dão proximidade ao eterno. E o resto, irmãos, vamos correr atrás. Precisamos ter como prioridade as coisas de Deus, porque tudo, absolutamente tudo, vem dele. Agora, se tudo vem dele, como que eu posso colocá-lo em segundo plano? Se eu entendo que Ele é o meu Criador, é o meu Deus, Ele me trouxe a salvação por meio do sacrifício do Messias e Yeshua, como que eu posso colocá-lo em segundo plano, trocando pelas coisas deste mundo? Não tem como. Não tem como. A falta de lucidez que existe neste mundo é gigantesca, irmãos. Porque não tem como comparar uma coisa com a outra. É impossível colocar em patamar de igualdade. Não tem como. Mas para muitos a coisa só vai chegar à realidade, ficar clara, quando Yeshua voltar. Versículo 20, versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro,
ali também estará o quê? O vosso coração. Então o que o texto está dizendo? Que o nosso coração não pode estar nas coisas deste mundo. Então se nós buscamos incessantemente as coisas deste mundo, deixando as coisas espirituais em segundo lugar, onde é que está o nosso coração? Qual é a nossa prioridade? Servimos a Deus verdadeiramente? A quem servimos? Cometemos o pecado da idolatria? Sim ou não? Porque toda e qualquer coisa que tome o lugar de Deus na nossa vida, naturalmente se torna o nosso ídolo. Quem é o nosso ídolo? Idolatria, amados, não é simplesmente se colocar diante de uma estátua, de uma imagem e se dobrar. A idolatria acontece quando Yeshua, quando o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Adonai, está em segundo plano. Nós emitimos naturalmente uma adoração àquilo que nós tanto prezamos. Então, onde estiver o vosso coração, o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Os irmãos entendem que a questão aqui é para nós tomarmos cuidado para não colocarmos o nosso coração onde verdadeiramente não vai trazer coisas permanentes. Agora, uma vez fazendo isso, colocando o nosso coração sobre aquilo que é permanente, sobre aquilo que é eterno, irmãos, o resto vamos correr atrás. Porque a Escritura também diz sobre onde colocarmos a nossa mão, o Eterno abençoará, né? O fato de não sermos cauda, sermos cabeça, não tomarmos emprestado, mas emprestarmos, das bênçãos seguirem aqueles que são obedientes, as promessas seguirão aqueles que creem, os sinais seguirão aqueles que creem. Então são muitas coisas que, quando nós colocamos o Eterno em primeiro lugar, naturalmente vem se cumprir. O texto diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O ser humano está fazendo exatamente o contrário, não é? O texto bíblico para esse poderia ser diferente, né? Ou deveria ser diferente. Buscar em primeiro lugar as coisas materiais, que as coisas espirituais serão acrescentadas. Já pensou? Então o Eterno nos dá orientações precisas de como nós podemos permanecer na presença dEle, termos comunhão com Ele e não nos desviarmos do caminho. Agora, algumas coisas devem ter um grau de importância na nossa vida. Com que grau de importância, ou qual é o grau de importância que a eternidade tem para nós? Isso vai refletir nas nossas ações, como nas ações ou na ação de Esaú. Qual era o grau de importância da primogenitura para Esaú? A gente viu nós vimos quando ele trocou pela comida, trocar o espiritual pelo material. É uma coisa, irmãos, que nos faz refletir bastante. Importante falarmos sobre isso, importante de verdade. Hebreus capítulo 12, versículo 12, olha só, nós vamos ler até o versículo 19, mas veja bem: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, sem a qual ninguém verá o Eterno. Então, santificação é uma questão material ou espiritual? Espiritual.
Então, o texto está me dizendo que sem essa santificação, ninguém verá o eterno. Então, em que grau de importância eu devo colocar a busca pela santificação? Em segundo plano? Em terceiro plano? É claro que não. Se o meu desejo é a eternidade, eu preciso colocar a santificação em primeiro plano. O que é santificação? Como eu posso buscar? De que maneira eu posso adquirir? Amados irmãos, isso é extremamente importante, porque nós estamos falando aqui de eternidade. Olha só, sem a santificação, ninguém verá o eterno. Não tem grau de comparação, não tem como colocar em grau de equivalência. Versículo 15: tendo cuidado de que ninguém se prive, olha só, ninguém se prive da graça de Adonai, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú. Olha o escritor aos Hebreus citando Esaú como profano. Pelo fato de quê? Pelo fato de ter tratado a bênção da primogenitura como algo qualquer, ao ponto de trocá-lo por um prato de lentilha, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Ele abriu mão, ele vendeu. 17: porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas buscou. Ou seja, ele se arrependeu depois. Mas quando que ele se arrependeu? Quando viu o quanto ele havia perdido no meio da sua família, o quanto ele havia perdido, não só das mãos de seu pai, mas das mãos do Eterno, porque a bênção foi proferida sobre Jacó. Então toda a bênção e as questões espirituais agora estão sobre a vida de Jacó. Ainda que com lágrimas o buscou. 18: porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, ao Eterno, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Yeshua, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos ao Eterno agradavelmente,
com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, queridos, não há como compararmos questões materiais com as espirituais. Nós nunca tivemos uma visão como as que Moisés teve, como a que Isaías teve, como outros homens do passado teve. Nós nunca passamos uma experiência como Ananias, Misael e Azarias. Nós nunca passamos uma experiência como a de Daniel na cova dos leões. Nós não sabemos, irmãos, o que é uma experiência como essa, mas esses homens tiveram experiências com Deus, experiências tão grandes, tão fortes, que a gente fica se perguntando: quem eram essas pessoas? Quem eram esses seres? O que eles trouxeram para a vida desses homens, ao ponto desses homens aceitarem a morte como se fosse algo proveitoso, como se fosse algo melhor do que a própria vida? Como diz o próprio apóstolo Paulo, o morrer para mim é ganho. Que experiência esses homens tiveram para ter em grau de importância as coisas espirituais, de tal maneira que eles não tinham medo da morte, viam a morte como uma vitória. Nós temos os exemplos, nós temos as histórias, e através da paraxá dessa semana, enfatizando a questão da decisão de Esaú, o que nós aprendemos é que precisamos colocar em maior patamar de importância as questões espirituais. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 também. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Precisamos, amados, colocar em grau de importância as coisas espirituais, de tal maneira que nada, absolutamente nada, nos mova do lugar. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Yeshua HaMashiach, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Adonai e de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. O texto está dizendo que Ele nos deu tudo ao que diz respeito à vida e piedade. Por meio do que? O texto vai dizer: pelo conhecimento. É pelo conhecimento que nós vamos ter uma visão clara sobre tudo aquilo que temos direito por meio do sacrifício de Yeshua HaMashiach. E naturalmente, valorizando tudo isso, entendendo tudo isso, nós saímos de um plano onde somente as coisas desta vida eram valorizadas e passamos a valorizar o espiritual, aquilo que verdadeiramente faz todo sentido para a vida do ser humano. Passamos a tomar posse de uma promessa que em breve irá se cumprir nas nossas vidas, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, irmãos. Sermos participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis,
no conhecimento do Senhor Yeshua HaMashiach. Então, o que verdadeiramente não pode faltar em nós? São todas essas questões que estão relacionadas a frutos, a busca pelo espiritual. Os frutos em abundância não nos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de Yeshua HaMashiach. Versículo 9: pois aquele em quem não há estas coisas é cego. E cego enxerga o quê? Nada. Absolutamente nada. Nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Qual é o conselho aqui? Fazer cada vez mais firme nossa vocação e eleição. Qual que deve ser o meu interesse principal? O que deve estar em maior patamar de importância? O que deve estar em primeiro lugar na minha vida? Qual que deve ser a prioridade? A bênção da primogenitura ou o prato de lentilha? As coisas desta vida ou as questões espirituais? Ali está dizendo: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. E esse conselho é para quê? Porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Olha a riqueza desse aconselhamento, desse ensino. Versículo 11: porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Olha aí o segredo. Tudo isso vai me garantir o quê? A entrada no reino de Yeshua HaMashiach. Como que eu posso comparar, equivaler? Como que eu posso trocar algo tão importante para a minha vida espiritual, para a minha família, como nós estamos vendo aqui? Não tem, irmão, a não ser uma cegueira espiritual. Então, nesse aspecto, o que nós precisamos fazer? Temos que orar, pedir para o Eterno abrir os nossos olhos. Não os olhos físicos, porque os físicos nós já vemos, nós já enxergamos com os olhos físicos. Mas abrir os olhos espirituais. Senhor, abra os meus olhos, desvenda os meus olhos, para que eu possa enxergar melhor as coisas espirituais. E se você conhece alguém que ainda não consegue enxergar isso, ore por essa pessoa. Peça ao Eterno para tirar a venda espiritual dos olhos dela, para que ela possa olhar para o sacrifício de Yeshua HaMashiach e não tê-lo em desprezo, como Esaú teve pela sua primogenitura, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach. A Escritura, amados, fala sobre o fim dos tempos, os últimos dias. Nós estamos vivendo, segundo as profecias, o tempo que nós estamos vivendo é o tempo do fim. E os últimos dias, o tempo do fim, seriam dias difíceis. Sabe por que seriam dias difíceis? Nós vamos analisar. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Olha só. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E aí eu pergunto, por que nos últimos dias sobrevirão dias trabalhosos? Amados, não é fácil lidar com pessoas. Não é fácil. E quando nós fazemos parte de determinados núcleos, às vezes acabamos nos adaptando a esses meios. E precisamos tomar cuidado com isso. Olha só. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. Versículo 4.
traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Ou seja, pessoas completamente envolvidas com as coisas deste mundo, cujo coração é uma plantação de ervas daninhas e de onde brotam sentimentos ruins. Ou seja, é uma seara do inimigo, é uma plantação do adversário das nossas almas. Versículo 5: tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Qual é o conselho? Destes, afasta-te. Eu ouvi um ditado essa semana. Não se ofendam com o que eu vou dizer aqui, mas eu estou citando o ditado: ande com 5 idiotas e você será o sexto. Ande com 5 pessoas inteligentes, você será a sexta. Ou seja, os meios, os núcleos que nós fazemos parte podem sim nos influenciar, e nós precisamos tomar cuidado com isso, para não sermos influenciados por pessoas e perdermos o foco da espiritualidade que devemos ter em Yeshua HaMashiach. E para encerrar a nossa meditação de hoje, que uma das coisas que eu vejo em Esaú é a cegueira espiritual que havia sobre a vida dele, para ele cometer um erro tão grave como esse, que foi trocar algo espiritual e permanente por algo material e passageiro, que é a condição laodiceana. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, nós lemos o seguinte: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Hashem. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Ou seja, qual que é a condição laodiceana? A condição laodiceana traz sobre si uma visão distorcida sobre si mesmo. Ou seja, eu me vejo como algo que a realidade não condiz, ou não condiz com a realidade. Eu tenho uma visão distorcida sobre mim mesmo. Essa é a condição laodiceana. Qual que é a visão que os laodicenses tinham sobre si? Sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Aí qual é a realidade deles? A visão espiritual. Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Olha só. Cegueira espiritual, condição laodiceana. O que não pode faltar para nós é a visão espiritual, é termos discernimento das coisas. Essa, irmãos, é a realidade da igreja para o povo no tempo do fim. Veja como está a realidade do chamado mundo evangélico. Prestem atenção nisso. A visão espiritual desapareceu, irmãos. Não se fala mais em salvação. Só se fala em questões materiais dentro da igreja. Só se fala sobre ego dentro das igrejas. Olha bem o que está acontecendo. As lideranças estão trocando a mensagem de santidade, de salvação, de ensino dos mandamentos para satisfazer o ego dos seus membros. Só falam em questões emocionais e questões de prosperidade. É só o que você vai ouvir na maioria dos lugares. E isso é o que verdadeiramente prende pessoas, porque muitas pessoas também estão indo a instituições religiosas para obter bens materiais, desprezando o sangue do Messias, que veio para nos dar vida e vida com abundância, nos salvar da morte eterna. A condição laodiceana que nós
por bondade e misericórdia do Eterno, não estejamos vivendo essa realidade. Que nós possamos nos dobrar diante daquele que é todo-poderoso, em orações, pedindo para que nos livre deste mal, para que verdadeiramente abra os nossos olhos espirituais, e não venhamos, irmãos, colocar em patamar de igualdade questões materiais e espirituais. Que a nossa prioridade seja o Senhor nosso Deus, que nos salvou e que em breve enviará seu Messias para nos trazer a vitória sobre a morte, a vitória sobre as questões deste mundo, nos trazendo salvação, nos levando para reinar em seu reino, que segundo o texto não será abalado. Amém? Que o Eterno seja louvado. Quero aqui me despedir dos nossos amigos nas redes sociais. Mais uma vez te peço que se inscreva no canal da CMB, deixe o seu like, deixe o seu dislike se não gostou, deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos o conteúdo desse vídeo. Se precisar de algum estudo, nós estamos à disposição pelos contatos que estão aí na descrição do vídeo. Então até a próxima semana com o próximo vídeo. Shalom, Lehi Traor.